1h e 51 minutos, estamos de volta com o Gazeta Entrevista. O assunto aqui é política cultural. Nós temos representantes do Ministério da Cultura, o Pedro e a Mariana. Pedro, você falou no primeiro bloco que há 4 pilares, digamos assim. Eu queria que a Lei Paulo Gustavo, ela está fundamentada em 4, nós chamamos aqui de varadouros. Pode Tem ser. 4 varadouros. Pode ser. Quais são eles? 4 linhas, né? Isso. Então, para todo mundo entender, né, como é que esses 30 milhões que vêm aqui para o Acre, como é que eles vão ser divididos? A metade do valor é para produção audiovisual. Então nós estamos aqui, né, num estúdio de TV e a gente sabe que o Brasil tem um desafio enorme com a sua produção audiovisual, com o cinema brasileiro e tudo que envolve a produção audiovisual. Curtas metragens, longas, telefilmes, documentário, ficção, animação, games, videoclipes, né, podcasts. Cinema que fala de cinema, por exemplo, festival de cinema, pode ser? Festival está numa outra faixa. Isso tudo que eu estou falando é só na área de produção audiovisual. Okay. Para você produzir, então, esses conteúdos. Depois tem uma outra faixa, salas de cinema. Então você pode equipar salas, reformar salas, adaptar espaços para transformar em salas de cinema, ou cines itinerantes. Que daí você pode também comprar um equipamento para fazer cinema itinerante. Nós já tivemos aqui, por exemplo, o Cinema na Floresta. Que era nos barcos. Nos barcos, entrando então a gente vai ter uma faixa desse recurso que pode ser utilizada para isso. E aí pode ser uma entidade da sociedade civil, pode ser uma empresa, pode ser um grupo que se junta para fazer um projeto de cine itinerante. É bem livre, né? Uma outra faixa, formação, capacitação, que é muito importante. A gente precisa qualificar esse trabalhador, essa trabalhadora, sim, essa mão de obra, né? A gente tem um recurso previsto só para qualificação e formação e festivais e mostras de cinema. Então você pode também apresentar projetos de festivais, de mostras, de exibição da produção que já existe, ou mesmo desses filmes que vão ser produzidos agora pela Lei Paulo Gustavo. E a 4ª faixa é para todas as demais áreas da cultura. Música, teatro, dança, cultura popular, pontos de cultura, cultura afro, cultura indígena, né? A lei também previu ações afirmativas, depois a Mariana podia falar mais sobre isso. Então, são 4 faixas principais: produção, salas, formação e todas as demais áreas. Muito bom. Mariana, você quer aproveitar, deixa e falar um pouco das ações afirmativas? Falo sim. Há previsão na lei, por exemplo, de que os projetos culturais, nos editais, né, já é preciso que preveja que 10% dos recursos dos projetos culturais aprovados, digamos assim, eles sejam destinados para a realização de ações de acessibilidade dentro do projeto. Então, garantir mesmo que todos os projetos sejam acessíveis, né? Tem audiodescrição, tem a estrutura, né, de um teatro, toda acessível, né, para um deficiente físico, uma pessoa com deficiência. Então, isso é uma questão. Além disso, já há também a previsão de cotas, né? O decreto já prevê que pelo menos 10% seja destinado a indígenas, né? 10% das vagas sejam destinadas a indígenas e 20% para pessoas negras. Então, a lei já faz essa previsão e também fala sobre, por exemplo, realizar ações afirmativas em editais por meio de pontuação. Então, dar mais pontos para projetos que tenham como proponente mulher, por exemplo. Entendo. Né? Você acha que esse tipo de decisão por parte da presidência e da ministra vai ser um ponto de polêmica? Assim, as ações afirmativas vão causar polêmica? Porque elas sempre têm quem acha. Daqui a pouco vai... Não sei se vai ter tempo de alguém escrever aqui, mas não vai demorar muito para alguém dizer assim, então agora o artista é ruim, mas só porque ele é preto, ou então só porque ele é índio, ele vai ser beneficiado por vocês? Sempre tem isso, né? Você acha que isso vai ser polêmico ou não?
Você acha que a gente já está no outro nível? Eu acredito que a gente já esteja em outro nível, né? Né? Eu também espero que sim. Eu acredito que sim. E a gente, eu lembro que teve essa discussão nas cotas para as universidades. Sempre tem. Eu nunca vou me esquecer, eu era estudante universitário e um colega vira e diz assim, mas as cotas vão baixar o nível das universidades. Eu ficava pensando, sou alguém muito elitista para pensar uma coisa dessa. Mas sem dúvida. Porque, né, assim, alguém de um pedestal que se acha superior, porque na verdade todo mundo pode aprender, todo mundo pode se tornar um profissional, todo mundo começa em algum momento com pouca experiência e vai ganhando experiência ao longo da vida. Então a vida na área da cultura é processo. Então como é que a gente vai tratar uma cota que pretende incluir uma população indígena, uma população negra, como algo que prejudica a coletividade? É o contrário. Bem né? o contrário. A cota está justamente querendo garantir um equilíbrio, querendo garantir uma reparação histórica para que todo mundo possa ter as mesmas condições de se desenvolver, de aprender, de ter acesso aos recursos, de fazer uma oficina, de elaborar um projeto. Ou então eu já fiz uma oficina, já fiz um curso, mas agora eu quero fazer o meu primeiro curta-metragem, eu quero fazer o meu primeiro CD, meu primeiro espetáculo. Então, a gente precisa ser mais generoso, né? O Brasil, de fato, também, né? O Brasil, de fato, é muito injusto, às vezes, com essas coisas. Tem preconceito, tem uma visão equivocada, né? Mas eu acho que na Paulo Gustavo a gente não pode ter polêmica em cima disso. Até porque nós estamos falando da área da cultura, né? Se na área da cultura não pode ter cota para indígena, onde é que vai ter? Exatamente. Né? Boa no Ministério dos Transportes? Olha só, a dona Rosinha, ela voltou a fazer, ela refez a pergunta dela. Peraí, tá? Acho que não me expressei direito. Temos um grupo de jovens da igreja que deseja aprender a tocar instrumentos. E aí ela querendo saber se as igrejas poderão ter acesso a professores e a instrumentos. Você pode responder, dona Rosinha? Como eu vou ajudar então. Como não vai haver um edital para compra de instrumentos ou para contratação de professores especificamente, os editais são para projetos culturais, o que eu sugiro para a dona Rosinha? Que eles se organizem e apresentem um projeto, tanto no edital aqui do município quanto do estado, para oficinas de música. E aí eles contratam os professores, eles compram os instrumentos e desenvolvem a ação cultural. Né? Não há nada que proíba que você inicie um projeto cultural que ainda não existe com esse recurso. Você pode. Então apresenta o projeto completo. Mas ela não vai ter disponível professores ou instrumentos para acessar, né, da fundação ou do recurso direto. Então é melhor eles apresentarem um projeto já pensando em tudo isso. A Silvânia Fernandes, Mariana, ela é presidente da associação Asprame. Eu não sei o que significa Asprame, mas ela é presidente de uma associação. Ela está querendo saber o seguinte, ó. Temos uma associação de comunidade na região do Benfica. É um antigo seringal que tinha aqui muito grande. Onde fazemos uma feirinha, todos os sábados à noite, com música ao vivo. Nesse contexto, seria possível conseguir verba para pagar nossos cantores através de um projeto, quem sabe até o final do ano, já que vem muita verba nesse sentido? A Silvânia. Então, acho que é mais ou menos o mesmo caminho que o Pedro disse, né? É preciso que eles apresentem um projeto, podem pedir, inclusive, né, se os editais assim tiverem vagas, né, para a área de artesanato, de música, de economia criativa, né? Pela lei é possível, sim, né? Então, se eles já fazem isso, é possível que eles solicitem via edital do município ou do estado recursos para a realização da feira, né, de artesanato, que foi o que eu entendi, com música. É possível. Olha, quero que vocês entendam a fala do seu José Francisco não como uma agressão, porque aqui nós temos um pacto. Qual é o pacto? A sua crítica, por mais forte que ela seja, não autoriza a ofender ninguém. Mas eu quero que vocês percebam o desafio que o Ministério vai ter para fazer com que esse recurso seja sentido na comunidade. Diz aqui o seu Francisco, isso é tudo mentira, esses 30 milhões, isso é política no Acre, não é isso? Ele não conclui o raciocínio direito, mas o que eu quero que vocês percebam é a desconfiança que muitos têm de que esse recurso ou não chegará ou não terá o impacto planejado. E aí? Hoje de manhã a gente falou sobre isso, né?
como é que a gente faz esse dinheiro chegar na mão de quem tem que chegar. E quem vão ser os intermediários desse recurso? A gente já falou no início. A Fundação do Estado, que recebe o maior volume, e as secretarias municipais de cultura. Esses órgãos são órgãos públicos. Podem ser e devem ser fiscalizados por todo cidadão. Você tem conselhos municipais de cultura que acompanham, você tem os ministérios públicos, você tem as casas legislativas que fiscalizam, câmaras de vereadores, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas que acompanha. Então não é um dinheiro que vai ser despejado assim de maneira, digamos assim, desorganizada, sem acompanhamento. Tem todo um desenho de política pública, tem todo um pensamento desses 4 incisos da lei, né, de como uma coisa se relaciona com a outra, pensando em formação, espaços, produção e projetos culturais de uma maneira bem ampla, né? E nós podemos contemplar toda a diversidade cultural que é produzida no Estado. Ninguém pode ficar de fora. E aí o regulamento nacional já prevê cotas, já prevê um recurso para você utilizar, que a gente falou no primeiro bloco, né? Para você utilizar, para contratar equipes de apoio, para fazer com que esse dinheiro chegue e para aquela pessoa que às vezes não sabe escrever um projeto, tenha um apoio para escrever um projeto. Então tudo está sendo pensado de uma maneira muito democrática, no sentido de fazer com que o dinheiro chegue mesmo na ponta. E nós vamos criar, como eu falei, uma estrutura do Ministério da Cultura de acompanhamento, fiscalização e apoio. Porque a gente quer orientar, a gente não quer punir ninguém, né? A gente quer prevenir, a gente quer orientar. Ó, faça o uso dessa forma que você vai estar amparado por lei e você vai estar tranquilo. E a gente quer ver essas comunidades bombando de projetos, de festivais, de eventos, né? E muita coisa que já acontece, agora vai poder ter um financiamento público, né? Então a gente tem que pensar de maneira bem generosa e vocês podem ter certeza que o Ministério da Cultura está muito preocupado com a boa aplicação desse recurso. Mariana e Pedro, nosso tempo acabou, já estou sendo avisado aqui que está no limite. Eu queria só que vocês, não sei se tem algum site que possa visitar, onde que as pessoas interessadas podem buscar tirar mais dúvidas com vocês. Tem um telefone, eu não sei, como é que é? Tem o próprio site do MINC, né, que tem uma página especial para a Lei Paulo Gustavo, lá tem todas as informações sobre a lei. MINC é M-I-N-C. É no gov.br, na verdade aí MINC, aí Lei Paulo Gustavo. gov.br barra MINC barra Paulo Gustavo, Lei Paulo Isso, Gustavo. Lei Paulo Gustavo, exatamente. Inclusive a gente vai ter um painel bem transparente, mostrando todos os municípios, todos os estados que acessaram os recursos e todo o andamento, depois a prestação de contas. Então o cidadão pode fazer esse acompanhamento também por meio desse painel, além de ter todas as informações lá no site, cartilhas, né? E se ainda não ficar esclarecida, deixa o nosso e-mail, que é o lpg@cultura.gov.br, que a gente está à disposição para tirar qualquer dúvida também. Mas ainda tem também Fundação Inês Mansur, dá um jeito de ir lá na Fundação Inês Mansur ou na Fundação Garibaldi Brasil, algum rumo essa pessoa vai ter que ter para poder tirar todas as dúvidas. Exatamente. Vocês não imaginam como que eu fico contente de vocês estarem aqui falando sobre isso. E eu estou ansioso para que a Paulo Gustavo dê muito certo. E o Gazeta Entrevista, sempre que vocês vierem aqui, de portas abertas para vocês. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado pelo espaço. Obrigada. Obrigado, Mariana, também. Vamos para o intervalo. Vamos voltar falando com Cassiano Marques a respeito das danações que ele tem feito aí Brasil afora em 2 rodas. É isso? Daqui a pouco a gente volta.